Então, gente, caiu novamente, né? A gente estava falando aí sobre que a Luísa tinha perguntado sobre a retirada do útero, né? A esterectomia, ela é feita em casos específicos, tá? Mas não chega a ser um caso, não chega a ser um caso adotado aí para para evitar aí a reprodução, tá? Que é quando a mulher é saudável, né, e é nova, dificilmente tira o útero. Geralmente ali é o corte nas tubas, tá? E a gente tem dois exemplos, né? A gente tem a laqueadura, tá? A laqueadura, ela é uma esterilização voluntária definitiva, ou seja, o médico, ele corta as tubas uterinas, tá? A gente tem duas tubas uterinas, então a gente tem esse corte nos dois lados, tá? E com isso, né, o ovócito pode ficar maduro e pode ir para a tuba uterina, porém a gente não vai ter esse encontro. Vou colocar a imagem aí para você. Ó, vocês conseguem ver? Aqui, ó, os espermatozoides, não sei se vocês estão enxergando. Olha, eles estão tudo aqui, ó. E, e, e. Porém, tá vendo esse corte aqui? Aí ele não consegue encontrar o ovócito, tá? E agora, gente, eu vou falar sobre a vasectomia. Eu vou colocar a imagem aqui para adiantar. Olha, a vasectomia, ela é uma cirurgia indicada para os homens, né? E ela é para homens que não querem ter mais filhos, e ela é uma intervenção cirúrgica muito simples, tá? Geralmente ela é feita ali pelo médico no consultório médico mesmo, ela dura 20 minutos, tá? E na vasectomia, o médico ele corta no escroto os canais deferentes, porque os canais deferentes que conduzem os espermatozoides do testículo até o pênis. Então, dessa forma, os espermatozoides eles não são liberados durante a ejaculação. E dessa forma, o óvulo não pode ser fecundado, tá? Ó, vou colocar aqui, vou explicar aqui para vocês, ó. Aqui a gente tem o testículo, tá? Eu vou aproximar aqui para vocês. Tá vendo que tem um corte? Vocês conseguem ver esse corte? Ó, os espermatozoides ficam aqui, ó. Ficam aqui os espermatozoides. Então, na ejaculação, esse espermatozoide ele sai e vai para a ponta do pênis. E ele sai ali na ejaculação. No caso aqui, se a gente tem esse corte desse canal, né, o espermatozoide ele fica acumulado aqui. Ele não consegue ir parar lá na ponta do pênis, tá? Por conta desse corte. Aí você me fala, professora, será que é uma cirurgia? Essa cirurgia, gente, ela é muito banalizada. Os homens morrem de medo, né, de ficar impotente. Vocês concordam com isso? Quando vocês estiverem vindo um planejamento familiar, né? Que você, se um homem perguntar assim, olha, mas tem risco de eu ficar impotente? Você explicando esse processo, o que você vai falar para ele? Me respondam aí. Será que causa impotência? Vocês entendendo aí como é que funciona esse procedimento. Porque aí a gente não vai ter o espermatozoide mais ali na ejaculação. Será que a gente tem impotência? Me falem aí. Falem aí, gente, no bate-papo. Quem acha? Ó, o Walter falou que acha que causa impotência. Rafael acha que não. Mais alguém? Luiz acha que não.
Então, gente, não causa impotência, tá? Vocês conseguem ver aí nitidamente como é que ocorre o processo e, assim, não tem nada a ver, tá? A única coisa que acontece aí é que os espermatozoides, eles não vão ser liberados ali, né, durante a ejaculação. Mas aí vocês me falam: "Professora, mas a ejaculação geralmente ela tem uma cor esbranquiçada, né, então o homem não vai ejacular? O que vocês acham?" Tá, ele não fica impotente, isso aí eu já falo pra vocês que não. E vocês devem levar essas informações aí para os homens, tá? Para eles tirarem isso da cabeça, porque tem muitos homens que não fazem essa cirurgia por medo da impotência, por medo dessa questão da ejaculação, tá? E essa cirurgia, gente, é muito mais fácil o homem fazer do que a mulher. Então, quando vocês estiverem ali no planejamento familiar, né, alguém pedir orientação para vocês, é muito mais fácil, porque vocês realizam esse planejamento familiar junto com o enfermeiro. Geralmente, se puder, é legal a equipe toda estar presente nesse planejamento familiar, esclarecendo suas dúvidas, né? Técnico, enfermeiro, o médico, mas enfim, é muito melhor do que o homem faça essa cirurgia, né, esterilizante. E por quê? Né? Porque para ele é muito mais fácil, ele vai ali no consultório, né, tem o corte desse canal deferente, ele geralmente tem alta no mesmo dia, agora a mulher não. A mulher ela passa por um procedimento cirúrgico, ela vai para o centro cirúrgico. Então, assim, quando a gente está ali no planejamento familiar, a gente sempre dá preferência, a gente conversa com aquela mulher e fala: "E o parceiro?", né? Aí ela fala, geralmente, gente, ó, eu digo isso com vocês com propriedade, né? Porque quando eu trabalhava, né, e fazia o planejamento familiar, era sempre a mesma história, né? O parceiro, às vezes, ele não queria nem te ouvir, ele nem participava do planejamento familiar, porque ele já tinha isso na mente, que ele ia ficar impotente, que ele não ia ejacular mais. Então, assim, né, a gente tem que deixar isso bem claro. Então, respondendo a pergunta que eu fiz para vocês, né? Se o que sai, então, na ejaculação? Gente, o líquido ejaculatório, ele é 80% produzido pela vesícula seminal. Vocês conseguem ver aí na imagem. Então, 80% do líquido que vai sair durante a ejaculação, quem produz é a vesícula. Então, o homem vai continuar ejaculando normalmente, só não vai ter a presença de espermatozoides. Entenderam? Porque, no caso, a gente teve o corte, né, desse canal que leva os espermatozoides à ponta do pênis. Então, assim, o homem fica com muito medo de não conseguir ejacular e não tem nada a ver, ele consegue sim, tá? Aí, no caso, só o espermatozoide que não vai sair na ejaculação. Mas lembrando que 80% do líquido que sai na ejaculação é produzido pela vesícula seminal, tá? Então, esse líquido, gente, ele dá mais potência para o espermatozoide, tá? Ele faz com que o espermatozoide fique mais forte, tá? E consiga chegar na tuba uterina mais rápido, porque a gente sabe que a mulher ela tem uma acidez vaginal, o caminho, eu ainda vou falar isso com vocês na próxima aula, eu ainda vou explicar direitinho como é que ocorre a fecundação, tanto que a aula da semana que vem ela é bem legal, tá? Então, vocês se sintam vitoriosos, porque para o espermatozoide chegar até o ovócito é uma luta. Tem até um videozinho que depois eu mostro para vocês. Não sei se vocês já viram um videozinho. E realmente é muito difícil, né? Muitos, nossa, milhares de espermatozoides são depositados na vagina, tá? E porém, só alguns conseguem chegar ali na tuba uterina, tá? Então, esse líquido, o que você está perguntando, Lisa? Esse líquido pode gerar uma gravidez? Não, gente. Como eu disse, esse canal, né, que leva do testículo à ponta do pênis, ele é cortado. Esse 80% desse líquido, ele não tem perigo, tá? Da gravidez. Vocês conseguem ver a vesícula seminal e assim, não tem ligação nenhuma com o testículo quando a gente tem esse canal cortado. Beleza? Deu para entender, gente?
Ficou clara a aula de hoje? Vocês entenderam os métodos? Deu para entender direitinho? A aula de hoje foi válida? Vocês vão sair mais enriquecidos em relação às informações? Tá dando para acompanhar? Tá legal a aula? Isso que importa. Então tá, isso que importa. Tá? Em relação aos métodos, vocês conheciam todos? Viu? Eu falei para vocês, pelo menos alguém aí teve um aí que conhecia todos? O implante, o adesivo, viu? A gente nem sabe. E olha, a gente é profissional da saúde, a gente, né, deve sempre procurar informação. E a aula que eu dei hoje, gente, ela tá bem mais completa no slide. Então, cheguem lá e leiam o slide direitinho, tá? E, gente, a aula de hoje é isso, tá? Semana que vem a gente vai começar outro assunto da etapa. Por isso que a gente tem que ir devagar, tá? Aos poucos e devagar, porque uma etapa precisa da outra para vocês entenderem, tá? Semana que vem a gente já consegue começar a falar sobre gravidez. Tá? A aula de hoje ela foi um pouquinho grande, mas espero, né, coloquei bastante imagem, espero que ela tenha ficado mais dinâmica possível, tá, gente? Voltando a falar aqui o que eu falei no início da aula, que eu imagino que nem todos os alunos estavam, é o seguinte, eu tô vendo que poucos alunos estão entrando aqui na aula do Zoom, né? Mas como eu disse aqui, não é obrigatório, né? Assim, me dou muito bem com a turma de vocês, estou sentindo falta de vários de vocês. Eu lembro do rostinho aí da maioria, né? Mas infelizmente nem todos conseguem entrar, né? Conseguem entrar, depois eu disponibilizo essa aula no canal do YouTube, na plataforma do ITEC, não tem problema. Mas é o seguinte, eu preciso que vocês entrem na plataforma e acessem o meu material, tá? Então, tô vendo o que a Luísa está falando, que como vocês não têm aula presencial, vocês acabam esquecendo. Eu tô achando que vocês não gostam de mim, né? Eu fiquei tão animada quando eu ia dar aula para vocês. Achei que eu ia ver todos vocês brincando, tá, gente? Mas, enfim, eu preciso que vocês entrem na plataforma, porque lá sim tá os exercícios, estão as pesquisas, está tudo que eu passo. Tá? Que lá também que eu consigo ter assim visibilidade, né, de quem está participando, né, e das atividades. Então eu vejo que aqui não entra gente, mas como eu disse, muita gente pode estar trabalhando, ocupado, tudo bem. Mas eu tô vendo que a galera não está participando porque a pessoa não está me enviando as coisas no e-mail, não estão me enviando as atividades que eu estou passando no e-mail. Então, assim, por aqui eu vejo que não está entrando muita gente, mas o pessoal não tá me mandando os exercícios, eu tô entendendo que a maioria não tá participando. E lembrando, gente, que vale nota. Todas as atividades que eu a minha AV1, vocês sabem que a minha AV1 ela é composta totalmente por trabalhos. A prova é só na AV2. Então, assim, para você ter uma média para você passar, né, não adianta você só fazer a prova, senão você não vai conseguir a média 6. Então, você precisa, pelo menos, fazer os trabalhos. Né? E quem faz os trabalhos é muito difícil de ficar de recuperação. Então, assim, façam os trabalhos, tá? Qualquer dúvida, assim, eu tô falando com muito de boa com vocês, tá? Para depois vocês não ficarem apavorados. Porque tem gente que fala, ai, professor, eu não vi, não sei o quê. Então, por isso que eu aviso toda aula, tá? Para não ter esse problema, beleza? E essa aula de hoje mesmo, eu passei uma pesquisa. Deixa eu até pôr. Deixa eu ver se essa pesquisa... Ah, não tirei print da pesquisa. Mas, enfim, eu deixei exercícios, eu deixei 10 questões, então eu preciso que vocês me enviem essas questões, tá? Até sexta que vem, que vai substituir o caderno, tá? Eu coloquei também o livro, que é o volume 2, unidade 18, onde está o conteúdo que eu explico. Quem quiser acompanhar pelo livro, né? O e-mail é a principal fonte de material para vocês. E eu deixei uma pesquisa, tá? E nessa pesquisa eu pedi o seguinte, eu deixei como um tema lá, câncer de colo do útero e câncer de mama. Então vocês vão escolher um desses temas, tá? E fazer
um texto, né? Que você não copie e cola, tá, gente? Pelo amor de Deus, porque eu recebo tão trabalho copia e cola. Então, assim, leiam, façam o texto de vocês. Não precisa ser um texto enorme, pode ser um texto informativo, tá? Mas, assim, façam o texto de vocês e vocês vão acrescentar 10 cuidados de enfermagem sobre a patologia que vocês escolheram, tá? Então, vocês vão escolher ou câncer de colo de útero ou câncer de mama. Então, vamos dar um exemplo. A Luísa escolheu câncer de mama. Ela vai fazer um resumo sobre câncer de mama e colocar 10 cuidados de enfermagem em relação a essa patologia. É uma pesquisa, tá? É individual, tá, gente? Eu ainda vou passar um trabalho. Aí, o trabalho eu vou passar em grupo, tá? Mas essa pesquisa ela é bem de boa, igual eu falei, não precisa ser um texto enorme, né? Só precisa que tenha os cuidados de enfermagem, não precisa de capa, sumário, não precisa nada. É só um resumo, tá? Em Word com os 10 cuidados de enfermagem, tá? Entenderam? Então tá, galera. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Tá? Depois eu vou postar essa aula lá no YouTube e na plataforma do ITEC. Inclusive, a aula da semana passada, igual a Luísa não entrou semana passada. Eu coloquei ontem lá na plataforma do ITEC. Então, assim, depois se você quiser assistir a aula, né? Quem quiser assistir de novo, não tem problema, eu coloco lá. Essa aula, geralmente, eu demoro uma semana para postar, porque o vídeo no YouTube, gente, ele demora para carregar. Então, assim, é um pouco demorado esse processo, tá? Mas eu sempre coloco. Tá, gente? Então é isso. Mais alguma dúvida? Pra gente poder encerrar? Não? Tá de boa aí? Então tá, gente. Então é isso. Qualquer problema, quem que é representante? A Priscila. A Priscila tá na turma ainda? Sim. O Walter também. Então, qualquer coisa, gente, se vocês não estiverem conseguindo acessar o meu material, porque tem gente que, como o conteúdo que eu posto na plataforma, ele é compactado, ele tem que ser compactado, tem muita gente que baixa e não consegue abrir. Então, assim, se algum de vocês tiverem algum problema e não estiver conseguindo abrir o material, o representante vem, fala comigo, eu passo todos os slides sem estar compactado, tá? E depois ele passa para vocês. Ou coloca no grupo de vocês, ou manda por e-mail, tá? Qualquer um, se tiver algum problema, Walter ou Priscila. Mas sabe por quê? Então, sabe o problema? Então, gente, se vocês não conseguem acessar, é só falar comigo que eu passo, tá? Não deixa de assistir a aula, não. O que eu fico com medo de passar para vocês é porque, mesmo que vocês não consigam abrir, não, não deixe de acessar a plataforma. Mesmo que seja só para você entrar e baixar e não conseguir abrir. Entra na plataforma para eu ver quem que está participando das aulas, tá? Então é isso, gente. Qualquer coisa, vocês me chamam no WhatsApp. Fiquem com Deus, um bom fim de semana, tá? E tchauzinho. Vou encerrar a aula aqui, tá? Tchau.